Agora. Então, Sabino, se tu quiser falar um pouquinho de ti, assim, se apresentar, Tá bom, nome, profissão, tudo mais. tá legal. Bom, meu nome é José Sabino, eu sou biólogo, me formei em 1986, né, fiz bacharelado e licenciatura pela USP, e aí eu tive a honra e a felicidade, né, de ser orientado no mestrado e no doutorado pelo professor Ivan Sazima, que é um biólogo muito completo, um naturalista de mão cheia, né, e guardo com muito carinho e respeito essa formação, né? Hoje a gente vê muitas, assim, muitas relações orientador orientando de uma maneira muito desumanizada, né? Então eu acho que a ciência ela tem esse papel também de trazer um toque de humanismo, né, para as pessoas, né? Para que elas não sejam tão afoitas ou tão centradas no currículo, né? Assim, é muito legal você ter a chance de construir amizades, né, que perduram às vezes por décadas, né? Então isso eu acho muito bacana, né? Assim, então assim eu fiz meu mestrado e doutorado com peixes, a parte de história natural. E entre o mestrado e o doutorado eu trabalhei quase 2 anos num jornal na Folha de São Paulo na área de divulgação científica, né? E isso me trouxe uma visão da ciência que muito ligada à divulgação, que é um tema hoje extremamente importante. A gente vê a academia sendo muito atacada, né, menosprezada, às vezes por quem não tem o domínio do que seja o conhecimento científico, né? Então, essa visão de conectar tanto a ciência com o seu fazer, né, assim, é uma coisa que sempre me moveu, mas conectado fortemente à divulgação da ciência para a sociedade, né? Então, criar conteúdos numa linguagem precisa e acessível, né? Uma coisa que me move bastante, né? Então tem essa questão das fotos também que eu adoro, né? E trabalho, né? Tem uma microempresa. Depois que eu saí do jornal, eu montei uma microempresa chamada Natureza em Foco, na qual eu pude também colocar de uma forma bastante profissional essa temática, né, de levar a biodiversidade para a sociedade, né? E para isso eu tive a influência também de um outro naturalista, ele nem era biólogo, né? Ele faleceu esse ano, o professor Ângelo Machado, né? Especialistas em odonata, né? As libélulas, e o professor Ângelo dava palestras incríveis, né? Assim, sobre a importância da educação ambiental, e é um comunicador nato, né? E algumas das palestras dele me influenciaram muito nessa visão, né, de trazer a biodiversidade de uma maneira acessível e palatável, né, assim. Então, essa é a minha história, assim, né, eu trabalho numa universidade já aqui há 20 anos, né, chama Uniderp, é uma universidade privada, mas eu tenho muita honra e muito orgulho de trabalhar nela, né, assim, eu tenho tido chance de fazer o que eu quero, com bastante liberdade intelectual, né? Então eu gosto bastante de trabalhar na Uniderp, né? E é isso, então eu estou à disposição. O centro do meu trabalho é em Bonito, né? Na região de cabeceira do Pantanal. Então tem uma conexão muito forte, né? E trabalho também com os peixes do Pantanal, de uma maneira mais geral, com políticas de conservação da biodiversidade, né? Então isso é uma coisa que eu sempre me moveu, né, e cada vez mais me move no sentido de compreender os serviços ecossistêmicos, de compreender a biofilia como algo que nos conecta, né, com o mundo natural, né, aquele conceito criado pelo Edward Wilson lá nos anos 1980. Então, em síntese, é isso, né? Estou à disposição aí para a gente bater um papo bem descontraído, né, sobre o Pantanal e tentar contribuir aí com vocês para esse tema tão importante que é essa planície alagável, né, rica em biodiversidade, que atrai a atenção do mundo, né? Obrigada. Acho que
Foi uma ótima introdução que a gente tem aqui. Eu também Ah, acho. Eu também acho. Deu uma travada aí, né? travou? Deu. Uhum. Ficou todo mundo assim. Ah. Pra mim, tu não deu travada. Então, Bom, então acho que pra gente começar essa nossa. Opa, queria falar, desculpa. Você travou também. Pode dar a introdução então, que daí eu fico claro, quietinha. claro. Não, mas como tu falou mesmo, né, num sentido de conversa, né, a gente botou ali os tópicos, né, daí tu vai abordando do jeito que tu quiser, mas de introdução a gente pensou em tu falar um pouquinho, assim, o que é o Pantanal, né, e daí já englobar no que é o Pantanal, qual a importância dele, né, em qualquer sentido que tu acha que ele é importante. E daí também, se tu quiser, daí já falar na tua fala, assim, quais seriam, se as queimadas no Pantanal são comuns, né? Se sim, porque que as que estão acontecendo agora são preocupantes, né? E quais os impactos Sim. ambientais dessas queimadas no ecossistema e na biodiversidade? Beleza, então vamos dividir em duas partes. A primeira, o que é o Pantanal, né? Depois a questão das queimadas. Eu acho que fica mais didático. Né? Bom, o Pantanal ele, ele é uma planície alagável, né? Tem uma área de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados no Brasil, tem uma parte que fica na Bolívia, uma 40 mil quilômetros quadrados, né? De uma área muito, muito, muito plana. Né? Ela tem, por exemplo, no eixo norte-sul, né? A declividade do Pantanal é de 1 a 2 centímetros por quilômetro. Ou seja, então é realmente muito plano. Você imagina uma linha de 1 quilômetro cujo declive seja 2 centímetros. Né? É uma coisa mínima que, por exemplo, de 20 centímetros, 40 centímetros, dependendo do lugar, por quilômetro. Então, essa planície, vocês imaginem uma área muito extensa e plana, e o único trecho de drenagem dessa planície é ao final dela, lá, bem ao sul do Pantanal, vários rios, né? Ao norte, o rio Sucuriú, o rio São Luís, mais ao sul nós temos o rio Taquari, o rio Aquidauana, rio Miranda, rio Apa, bem lá no extremo sul. Né? Então, todo esse conjunto de rios, eles drenam para o rio Paraguai. Né? Então, em volta dessa planície, a gente tem uma série de serras. Né? Ao norte, a gente tem Serra das Araras, ao nordeste, a gente tem a Chapada dos Guimarães, depois a gente tem a Serra de Maracaju, que pega boa parte da porção leste do Pantanal. Né? E ao sul do Pantanal, a gente tem a Serra da Bodoquena, onde está Bonito, Jardim e a própria cidade de Bodoquena também. Né? Então, todas essas serras, elas funcionam como paredões que cercam o Pantanal, com um desnível de 100 a 200 metros. Né? Então, há uma conexão muito importante com o que acontece no Planalto, com reflexos ao que vai reger, vamos dizer assim, o regime hidrológico, né? O pulso de chuvas. Né? Então, imagine assim, no período, vai começando outubro, novembro, dezembro, até março, a gente tem bastante chuva no centro-oeste, né? E essas chuvas, elas vão, então, cair no entorno do Pantanal, dessas serras, né? E aí toda essa água vai fluir para o Pantanal. E aí, como o eixo de drenagem é o Rio Paraguai e ele é muito plano, ele não dá conta de drenar tudo. Então, o que acontece é que o Pantanal ele sofre um processo de inundação periódica em forma de pulso. Choveu nas cabeceiras, ele começa a encher e ele tem, então, essa oscilação hidrológica, né, essa água vai esparramando pelos campos, e aí essa água, então, forma as baías, os campos inundados. As baías são nomes regionais para as lagoas.
liga, né, o Pantanal e promove, então, toda essa concentração de fauna. Desculpa te interromper. Hum. Tu pode repetir só o último pedacinho da tua fala, porque deu uma travadinha aqui. Claro, Fernando. Então, a partir do pulso de inundação... Não. É isso? A partir do pulso de inundação, né? Então, toda essa chuva que cai nas serras que margeiam o Pantanal, elas vão, por meio dos rios, elas vão para a planície, né? E como o eixo de drenagem é limitado, a única área de escoamento de toda essa planície é o eixo do Rio Paraguai, a água que cai nas chuvas, ela pulsa, né, e sobe, fazendo com que essa água inunde os campos, né, dessa planície muito homogênea, né? Então, essa água, ela não é só água, ela leva juntos nutrientes e ela faz com que, então, tenha um crescimento de macrófitas, de plantas aquáticas de um modo geral, de algas, e aí você tem todo um ciclo, né, de insetos que fazem o seu ciclo na água, pequenos invertebrados, né, e vertebrados também. Então, tem sapos, a gente tem uma quantidade bastante grande, né, de populações bastante numerosas de peixes, né? E esses organismos, então, ligados ao ambiente aquático, eles vão servir de base de uma cadeia alimentar ou de redes alimentares muito ricas, né? O que vai gerar, então, a possibilidade de uma concentração de fauna muito grande em torno desses ambientes alagáveis. O Pantanal não é um pântano. O pântano se caracteriza por uma inundação permanente. O Pantanal não, ele tem pulsos de inundação. Com a chuva ele sobe, com a seca ele desce. E esse pulso, então, é o que dá, como se fosse um coração, né, levando vida para as planícies, né, as áreas alagáveis, né? E aí, então, você tem as cadeias alimentares baseadas muito nos invertebrados aquáticos, depois os peixes que comem esses invertebrados, e aí você tem as aves e os répteis, os mamíferos que vão atrás desses peixes e, consequentemente, criando redes tróficas muito complexas, né? Para você ter uma ideia, um dos predadores de topo do Pantanal é o jacaré, né? Ele come, um jacaré adulto come aves, come peixes, come outros répteis, né? Mas ele é o principal alimento da onça, que aí sim é o predador de topo. Então, veja, né, como o maior predador terrestre da América do Sul, né, no caso a onça pintada, depende, em última instância, do pulso de inundação, porque ela vai comer o jacaré, que, por sua vez, se alimenta de peixes e de aves ligadas, aves aquáticas principalmente, né? Então, há uma profunda conexão do ambiente terrestre com o aquático, né? Essa é outra marca do Pantanal também, né? O Pantanal tem poucas espécies endêmicas, ele está numa junção. Ao norte, nós temos a Amazônia, a leste, nós temos o Cerrado, ao sul, algumas porções da Mata Atlântica, ao sudoeste, o Chaco, né? Então, e o Pantanal, então, ele sofre influência dessas várias ecorregiões, né? Então, ele é um pouco um misto de cada um deles, né? Ele tem, obviamente, uma fauna característica, mas tem muita influência dos ambientes que o circundam, né? Então, o Pantanal é uma planície alagável, a maior planície alagável continental, né? A maior área úmida continental do mundo, com 150 mil quilômetros no Brasil e mais 60 mil quilômetros na Bolívia e no Paraguai, né? Então, a conservação do Pantanal, ela exige, inclusive, esforços que transcendem o Brasil, né? Então, quando você fala de conservação do Pantanal, você tem que ter uma articulação com a Bolívia, uma articulação também com o Paraguai, né? E compreender o eixo, né, de drenagem, né, do Rio Paraguai,
como o principal vetor que vai para o bem ou para o mal regular, né, esse pulso de inundação, que é o que faz, em última instância, toda a vida do Pantanal girar em torno dessa inundação e desse pulso. Né? Em síntese, é isso. Né? Se a gente pudesse pensar também numa analogia, né? Imagine um grande anfiteatro, né? A planície seria o palco e as serras seria o auditório. Né? O Pantanal é um gigantesco anfiteatro, né? Então ele a parte da planície seria o palco onde acontece esses eventos biológicos. Né? E essa conexão muito profunda, né? Então, se desmatar, se poluir, se tirar a estrutura das matas no Planalto, isso vai repercutir na planície também, com assoreamento, com a perda e a simplificação da rugosidade ambiental, gerando impactos. Né? Então, tem que ter uma ciência, né, dessa conexão muito profunda entre o Planalto e a planície. E é isso. Bom, então, para a gente dar uma conversada agora sobre as queimadas mesmo, né, do Pantanal. Elas, a gente pode considerar as queimadas no Pantanal uma coisa comum, assim, se elas ocorrem numa coisa anual, se é um processo natural do Pantanal mesmo, e se forem um processo natural, por que essas queimadas que estão ocorrendo agora, nesse momento, são tão preocupantes e a gente está dando um olhar diferenciado para isso? E quais são os impactos, né, dessas queimadas em toda essa biodiversidade do Pantanal? Existe uma certa ideia de que o fogo é natural no Cerrado, principalmente, né? E a vegetação predominante no Pantanal é a vegetação do Cerrado, embora tenha essa influência da Amazônia, até da Caatinga, tem elementos da Caatinga na vegetação, e principalmente da vegetação do Cerrado, né? Que forma a vegetação. Então, de certa maneira, a vegetação do Pantanal, ela é resiliente, ela é adaptada ao fogo, como é a vegetação do Cerrado. Contudo, assim, existe o fogo espontâneo? Existe. O que acontece? Num período de seca, um pouquinho antes das chuvas começarem, você pode ter um raio provocado por uma nuvem lá do começo das chuvas, esse raio cai e desencadeia um fogo, que a gente chama de fogo natural ou fogo espontâneo. Ele acontece, mas ele é claramente a exceção desse processo. O fogo, 95% do fogo, tanto no Cerrado quanto no Pantanal, é um fogo causado pelo homem. E isso se dá há muito tempo, né? Então, provavelmente antes da colonização das Américas, os povos originais aqui já faziam o manejo do fogo para controlar, abrir pastagem, abrir áreas para agricultura. Então, o fogo ele é essencialmente uma ação humana. E ela pode ser feita até de maneira... Hoje, a gente tem condições de fazer o fogo chamado a queima prescrita. Né? Então, eu tenho uma fazenda, eu estabeleço uma área que eu quero queimar, faço os aceros, né? Aquelas áreas delimitadas, e vou com fogo e abaixo a massa orgânica, eu queimo essa massa, que ela pode tanto limpar, quanto ser uma maneira de incorporar nutrientes no solo. Mas é uma técnica muito rudimentar, muito primária, né? Mas ela existe e é usada, culturalmente ela é usada. O que acontece nesse momento é que nós tivemos, nos 2 últimos anos, 2019 e 2020, uma mudança no regime de chuva, com o início das chuvas mais atrasado, né? E o que aconteceu? As pessoas que queimavam, vou começar a queimar e vou... Esse fogo que foi colocado em agosto, se a chuva não veio no final de agosto, não veio no começo de setembro, a chuva começou a vir agora, em outubro. E esse processo, então, fez com que esses incêndios, essas queimadas, que eram para ser queimadas controladas, se transformassem em gigantescos incêndios florestais. Então, desde que
Pantanal é monitorado por satélite nos anos 80, nunca houve queimadas nessa escala, ou seja, o Pantanal queimou numa escala sem precedentes. Até o início, até o final da semana passada. Desculpe. Até o início da semana passada, o Pantanal havia queimado perto de 27%, 4 milhões de hectares. Né? Ou seja, uma área nessa dimensão nunca se queimou tanto. Né? Então, isso é que é muito preocupante. Então, por que é que a gente tem esse aumento e essa queima descontrolada? Né? Lembra que eu falei que o Pantanal funciona como um pulso de inundação? Né? Esse ano, e isso é medido, né? Você tem, além das estações meteorológicas que medem as chuvas, a gente tem o efeito dessas chuvas no Rio Pantanal. Existe uma régua, existem várias, mas a régua mais importante que mede o nível é uma régua que fica aqui no Mato Grosso do Sul, no Rio Paraguai, chama-se Régua de Ladário. Depois vocês podem até procurar, na Marinha, é uma régua criada, estabelecida pela Marinha. Ela foi colocada em 1900 e ela atingiu, naquela época, por volta de 1904, um nível mais baixo da história, que só foi atingido novamente agora, ou seja, 116 anos depois. A gente tem hoje o nível mais baixo em mais de 100 anos. Né? Então, o que aconteceu? Essa planície que fica úmida, que retém umidade, esse ano não ficou tão úmida. Então, muita massa seca estava disponível para queimar. E foi isso que aconteceu. Diferentemente do que se tentou propagar, né, principalmente via governo federal, que as unidades de conservação tiraram o boi do Pantanal, né, e aí houve até uma história, né, que o ministro Ricardo Salles tentou vender, mas não colou, né? Dizendo que o fogo pegou porque não tem boi no Pantanal, o que não é verdade. Porque se proibiu de criar boi no Pantanal. Nas unidades de conservação, não pode ter pecuária, mas se a gente olhar as imagens de satélite, né, e aí você tem os dados da NASA e tem um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o LASA, né? Eles mostram claramente que o fogo se deu fora das unidades de conservação, ou seja, nas fazendas onde é possível e tem boi. Então, não há sustentação científica, não há evidência alguma de que o boi desempenhe esse papel de bombeiro, né, do Pantanal. Isso aí é um mito, né, que não se sustenta, pela absoluta falta de evidências científicas. Né? Então, esse ano, o fogo, especialmente porque nós tivemos uma seca, um nível de água do Rio Paraguai por consequência da planície anos. E aí isso, então, gerou a possibilidade, né, de uma queima numa escala sem precedentes. Essa que é, lamentavelmente, a realidade. Outra coisa que contribuiu para o fogo sair do controle, normalmente você tem ações preventivas aos incêndios florestais. Existe uma instância dentro do IBAMA chamada Preve Fogo, é uma ação, né? E esse ano os recursos eles foram da ordem de 1/4, a execução da obra. Agora aumentou o recurso, mas na parte preventiva eles usaram por volta de 1/4 do que historicamente se usa. Então isso também dificultou, né, o combate ao incêndio, que entrou já num momento, quando as brigadas, os brigadistas foram acionados, os aviões agrícolas foram transformados. Você adapta, né, o avião agrícola, ele tem os aviões mais usados hoje, é um avião chamado Air Tracker, ele leva 2.300 a 2.500 litros de água, né, cada um, né, e você pode usar isso para aspersar, fazer aspersão, né, de
produtos defensivos agrícolas, agrotóxicos, né? Você faz ele fazer uma nuvem bem de um aerossol, ou você pode abrir o tanque de uma vez e ele joga os 2.500 litros, 2.400 litros em até 5 segundos. Por volta de 4 ou 5 segundos, ele alija todo aquele tanque. Então, esses aviões que são usados na agricultura, eles são facilmente transformados em aviões para combate a incêndio. Na verdade, é só mudar o líquido, né? E aí, então, o ICMBio fez o aluguel desses aviões, mas eles chegaram muito tarde, quando o fogo já estava muito fora do controle, né? E vários pontos, né? Então, nós tivemos na região, no Pantanal Norte, na região ali de Poconé e Porto Jofre, um incêndio de proporções apocalípticas, né? Assim, queimou o Parque Estadual Encontro das Águas, onde tem a maior concentração de onça-pintada do mundo, né? Gerando, inclusive, aquelas imagens tristes, né, de onças com as patas queimadas, né? Aí a gente fica imaginando, né, um animal ágil, com extrema mobilidade, como é a onça, sendo atingido pelo fogo. Você imagine, então, os animais que não têm tanta mobilidade, né? Então, o fogo fez um estrago muito grande por duas razões. Primeiro, porque ele queimou uma área, 1/4 do Pantanal pegou fogo. Não é pouca coisa. A gente não gosta de ser alarmista, nem de dar uma visão negativa da natureza, mas você queimar 1/4 de um bioma, né, de uma ecorregião, o impacto é severo, né? E aí, só que esse impacto ele é sentido de forma diferente para diferentes grupos animais. Para os invertebrados, a maior parte ela é calcinada, ela vira carvão na hora que o fogo passa, porque eles não têm capacidade de mobilidade muito grande, né? Para os vertebrados de pequeno porte, principalmente répteis e aves, répteis e anfíbios, né? O estrago também é muito grande, né? E provavelmente são os grupos, né? A herpetofauna deve ser o grupo que mais foi atingido pelos incêndios. Existem alguns animais que se escondem em galerias, né? Alguns conseguiram, né, sobreviver. As aves e os mamíferos de grande porte, com exceção desses eventos de onças, de antas, de ariranhas queimadas, né? As aves voam, fogem do pico maior do incêndio, e os grandes mamíferos também. A tendência é que eles escapem, né? E aí você tem um segundo momento, então. A primeira fauna, né, que foi atingida pelo fogo, aquela primeira parte que morreu ou ficou muito, muito prejudicada, muito machucada pelos danos do incêndio, né? Essa fauna está irremediavelmente perdida. Aí você tem um segundo momento, que a fauna que sobreviveu, ela vai se deparar com um grande deserto. Então, as árvores que geram abrigo e geram alimento para os herbívoros já estão queimadas, né? Então, você tem um problema muito sério da falta de alimento e de abrigo para essa fauna que sobreviveu, né? Uma segunda consequência bastante nefasta, bastante ruim para a fauna. E aí a gente tem um terceiro momento que ainda não começou, assim, como você tem uma camada de cinzas que ficou sobre o solo, no momento que vier a chuva, esse material resultante da queimada, essa cinza, ela pode atingir, uma parte pode atingir, ficar no solo e fazer até um processo de nutrir o solo por meio desse material que pode ser reaproveitado. Mas se a chuva vier muito forte, essa matéria orgânica queimada, essa cinza, ela vai atingir os rios e, ao atingir os rios, ela vai roubar o oxigênio dissolvido e afetar muito a biota aquática, né? Então, você tem inclusive um nome para isso no Pantanal, chamado dequada. A dequada é a chegada do material orgânico no Pantanal e a consequente
perturbação que essa cinza causa no ecossistema aquático. Para ela ser degradada, ela vai usar o oxigênio dissolvido, né? E aí ela vai roubar o oxigênio dos organismos aquáticos, e as espécies mais sensíveis certamente morrem, né? Você tem peixes que ficam boiando, e pode ter até alguns invertebrados também, né? Tipo alguns crustáceos e alguns moluscos que têm respiração por brânquia, né? Esses invertebrados aquáticos, eles podem ser também afetados, né? Então, a gente tem esses 3 momentos. O primeiro do incêndio, que causa um impacto tremendo na fauna e na flora. O segundo momento, da falta de abrigo e de alimento. E um terceiro momento, que é a perda, né, da qualidade da água, a degradação, porque as cinzas chegam nos ecossistemas aquáticos. Então, são 3 momentos bastante adversos para a biodiversidade, e certamente isso vai gerar muitas ações preventivas, ou deveria gerar ações preventivas, e muitos estudos para compreender a real extensão disso, né? Sim. Fala. Muito legal tua fala, Sabine. Muitas coisas interessantes aqui que eu não sabia e tudo. Eu acho que tu acabou respondendo, né, a nossa pergunta de quais os impactos ambientais para a biodiversidade e tudo. E tu acabou meio que incorporando na tua fala a outra pergunta que eu ia fazer, que era o que está sendo feito localmente para apagar o fogo, né? Tu falou Tá. mas Bom, né, com mais coisa, assim, né? O fogo, ele ocorre e vai ocorrer sempre por conta de uma cultura, né? Então, o que a gente precisa é ter mecanismos mais ágeis para combater. Porque uma coisa assim, se eu tenho um foco de calor detectado por satélite, eu disparo, né, uma ação emergencial e vou com uma brigada de incêndio que vai lá e controla. Em 2, 3 dias, debela aquele fogo que saiu do controle. Uma coisa é a queima e outra coisa é o incêndio florestal. São 2 coisas muito diferentes, né? Em escala muito diferente. Então, se eu tenho brigadas, e isso começou a ser feito, né? A ideia agora é que se tenham brigadas permanentes de incêndio no Pantanal. Não só no período do fogo mais intenso, mas eu tenho pelo menos um grupamento mínimo de pessoas habilitadas, né, a chegar rapidamente, fazer o que eles chamam de gestão de risco, né? Existe o risco do incêndio transformado numa escala muito grande. Então, se eu ataco isso, eu combato esse incêndio de uma maneira mais premente, mais de imediato, o nível de estrago vai ser muito menor. Então, o que aconteceu? Quando o fogo saiu do controle, as brigadas foram sendo chamadas, né? Por exemplo, vieram também brigadistas, além dos brigadistas de incêndio, combate a incêndio aqui do estado, vieram pessoas de Goiás, do Paraná, do Piauí, né? Vieram ajudar no combate ao incêndio. Porque o incêndio realmente estava numa escala infernal, né? Isso realmente demandou um esforço muito grande, né? Então, o combate ao incêndio ele acaba sendo, né, um momento muito importante. Mas o manejo, a gente chama isso de manejo integrado do fogo. Se eu tenho, se eu faço aceros, se eu tenho as brigadas atuando com mais precaução e no início, né, eu consigo controlar de uma maneira mais eficaz. Né? Uma outra coisa que tem sido feita, assim, tem vários voluntários que chegaram, né, já prevendo esses problemas com a fauna. Existem voluntários, principalmente com formação na área de medicina veterinária, que estão lá ajudando a atenuar o problema. Né? E alguns outros voluntários levando comida e água também, né? Então, mas isso é um efeito importante, mas ele é um efeito paliativo para tentar reduzir o sofrimento, né? E as perdas dessa biodiversidade, né? E é isso. Bom, vamos lá, vamos em frente aí.
Eu acho que para a gente começar umas perguntas um pouquinho mais pontuais também, a gente não sabe se tu está inteirado nisso, mas a gente tinha uma dúvida de como é que as terras indígenas estão sendo afetadas nesse processo. Então, se a gente acompanhar, o The New York Times fez uma matéria muito legal, né, a semana passada, não sei se vocês chegaram a ver. E um dos infográficos mostra, né, como que os incêndios se deram fora das unidades de conservação e das terras indígenas. Embora tenha uma terra indígena, a terra indígena ali em Poconé, eu acho que é Perigara, né, o nome da terra indígena, essa foi atingida. Mas na maior parte das áreas indígenas, o fogo não entrou, porque ali tem um manejo, né? As pessoas estão ali e houve um combate a incêndio. Existem indígenas, inclusive, que fazem o papel de brigadistas, né, das suas áreas, né? E como eles estão permanentemente lá, então eles cumprem um papel preventivo, né? Mas certamente, assim, e aí não só em relação aos indígenas, mas principalmente aos ribeirinhos, muitas lavouras, pequenas lavouras foram queimadas e as pessoas já estão enfrentando dificuldades, né? Então, todo o apoio, né, a esse grupo ele é fundamental, né? A gente tem que se preocupar e se mobilizar para ajudá-los. Sim, com certeza. Ligar meu áudio. No que concerne nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente queria saber, né, até onde tu sabe, assim, né, como que as queimadas no Pantanal, né, esse incêndio, né, alastrado, poderiam afetar o Rio Grande do Sul, assim, o meio ambiente do Rio Grande do Sul, a saúde, talvez, do ar. E a gente tem aquilo que os meteorologistas chamam de circulação de alta atmosfera, né? Então, as queimadas, elas jogam fuligem, fumaça e gases, né, na alta atmosfera, e se você tiver circulação, isso vai depender, é muito dinâmico, né? Mas você pode, em tese, ter parte dessa fumaça levada para regiões distantes, né? O ano passado, o Pantanal Sul, a região aqui do Mato Grosso do Sul, queimou de uma maneira muito agressiva, e aí uma parte dessa fumaça atingiu São Paulo, né? Chegando, inclusive, a escurecer um dia de São Paulo, em plena 3 horas da tarde, São Paulo começou a receber parte dessa fumaça e escureceu, né? Então, mas os efeitos eles são um pouco imprevisíveis, porque depende dessa aleatoriedade da circulação. Mas o que é importante a gente entender é que tanto o centro-oeste quanto o sul e sudeste do Brasil dependem de circulação de alta atmosfera, principalmente da Amazônia, né? Então, a Amazônia ela recebe os ventos alísios do Oceano Atlântico, a chuva cai, depois essa chuva ela é absorvida e ela é devolvida, uma parte dessa umidade, na forma de evapotranspiração, gera, então, todo um ciclo hidrológico, né, com chuvas que caem na própria Amazônia, mas uma parte dessa umidade vem pelos chamados rios voadores, uma ideia muito legal que os meteorologistas, os climatologistas conseguiram compreender, né? Esses rios voadores trazem a umidade da Amazônia para o centro-oeste e, eventualmente, para o sul do Brasil, né? Então, os rios voadores, esses sim têm uma conexão muito grande com a escala climática, né? A Amazônia regendo o clima numa escala continental, né? E isso é importante a gente compreender, né? Essa conexão entre as diferentes regiões se dá muitas vezes por meio da chegada dessa umidade, ou não, se a Amazônia chegar num ponto, né, de não retorno, né, que os meteorologistas e climatologistas acreditam que ela está muito próxima desse limiar. A gente já desmatou 18% da Amazônia e vários estudos apontam que 25% a 30% seria o tipping point, né, o local, o ponto de não retorno em que o desmatamento causaria um efeito negativo em cascata, né? Então, há conexões na macro
em macroecologia e em termos também de grandes escalas territoriais. Eu acho que é importante também a gente dar essa visão mais macro, porque nessa parte da divulgação também tem muita gente que não entende como é que é essa relação, como é que ela acontece, né? Todas as partes afetadas. Agora, a gente estava querendo entrar numa parte também de querer divulgar o que nós, como profissionais e estudantes da área ambiental, o que a gente pode fazer para ajudar nessa questão a curto e a longo prazo. Eu acho que vocês já estão fazendo, que é justamente criar canais de divulgação, a divulgação científica sendo feita em qualidade, né? Gerando, então, informação baseada em evidências e não em achismos, né? Não é em opinião. Você vai ajudar a sociedade a compreender o valor do conhecimento científico e como que o conhecimento científico pode ajudar na tomada de decisão, né? Então, o monitoramento por satélite detecta os incêndios, ele aciona uma rede de combate aos incêndios de maneira mais ágil, e as pessoas precisam compreender isso, né? Então, se vocês ajudarem as pessoas a entenderem esse mecanismo de manejo integrado do fogo, da maneira como as políticas públicas, inclusive, podem ajudar, né? A que os próximos anos não sejam tão devastadores como foi esse ano, né? Sim, claro. Em questão, assim, a gente, claro, como divulgadores e estudantes, a gente tem esse papel, né? Mas eu não sei o que tu tem, assim, em mente em relação a como comunidade, o que as pessoas podem fazer, tanto a comunidade local, que já está lá mais perto do Pantanal, e a comunidade aqui que está mais distante. Tá. Comunitariamente, eu acho que uma das coisas que a gente, isso tem acontecido, felizmente, é a ajuda material mesmo às ONGs locais. Existem muitas ONGs, eu vou citar algumas, provavelmente eu não consiga me lembrar de todas, mas a gente sabe, por exemplo, que tem o Instituto do Homem Pantaneiro, o IHP, a SOS Pantanal, o Instituto Arara Azul, a ECOA, a Ecotrópica. Eu citei 5 e certamente estou esquecendo e fazendo injustiça a outras, mas essas 5, né? O IHP, Instituto do Homem Pantaneiro, o Instituto Arara Azul, a SOS Pantanal, a ECOA e a Ecotrópica são 5 ONGs que têm uma capilaridade, uma ação muito efetiva dentro do Pantanal. Então, ajudar materialmente, com dinheiro, com recursos. Tem gente que está mandando, por exemplo, não posso mandar dinheiro, mas eu tenho aqui uma reserva de luvas para que o pessoal trabalhe com os mamíferos, as aves, né? Então, os voluntários vão usar luvas dessas cirúrgicas. Então, a doação desse tipo de coisa. Ou então, muita gente, isso já é mais próximo, por causa até de ter problemas de perda, né, do material, mandando alimentos, sobras de alimentos, né, frutas, verduras, que vão ser usadas para alimentar a fauna nesse momento crítico, né? Então, Alessandra, Fernanda e Ana, né, em nome de vocês, assim, eu penso que vocês podem ajudar muito, né, as pessoas que estão lá no Pantanal, os voluntários que estão na frente de combate, né? Se vocês divulgarem, né, que é importante, existem ONGs muito sérias trabalhando e comprometidas verdadeiramente com a causa da conservação no Pantanal, né? Então, esse acho que é a ação mais imediata, né? E, obviamente, cobrar das autoridades uma postura menos cínica, né? Acho que as autoridades federais têm sido cínicas no sentido de falar que estão ajudando. Na verdade, assim, uma forma que eu acho que é uma maneira da gente compreender um pouco do que aconteceu no Pantanal, né? Você tinha os voluntários trabalhando, os brigadistas trabalhando, como se fosse o pelotão de frente, né?
Mas os generais, os cabeças, não estavam muito preocupados com isso. Né? Deixa correr solto, entendeu? E principalmente os recados, né? Um sentimento de impunidade, um sentimento de, eu vou queimar. Os governos do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul proibiram a queima a partir de julho. Né? A queima prescrita, o fogo controlado, supostamente controlado, já sabia que nós teríamos uma seca severa, então o governo fez decretos proibindo o fogo. Mas os caras, os maus, né, empresários, né, da área do setor agro, né, como em toda a aglutinação humana, todo o conjunto que envolve seres humanos, a gente vai ter uma curva, né? Uma curva normal, vamos dizer assim, né? De bons empresários, preocupados com a sustentabilidade, comprometidos com as cadeias de emissão, com emissão de baixo carbono, né? E aí você tem uma média que tem um compromisso, mas muito ligado e genuinamente e verdadeiramente ligado à questão econômica, e uma pequena parcela que não tem compromisso com ninguém, a não ser com o próprio bolso deles. Né? A gente tem que saber separar isso também. Né? Nem todo empresário do agronegócio é mau empresário. Né? Eles produzem alimento, a gente tem que reconhecer a importância do agronegócio. Né? Às vezes os biólogos têm uma visão meio radical, né? O agronegócio, mas o agronegócio também é o que produz o alimento. Né? Eu não estou falando aqui do agronegócio industrial que faz commodities para vender para a China, né? Que tem a sua importância também, mas do ponto de vista da alimentação, a gente tem que reconhecer a importância do agronegócio e conversar com essas pessoas para que eles tenham, né, uma real compreensão de que se eles fizerem as coisas mal feitas, eles não vão prejudicar só eles, né? Vai queimar a fazenda e vai perder às vezes até a propriedade, de queimar, por exemplo, toda a parte, né, que cerca uma área, né, um piquete, né, que pode ter a sua a lenha queimada na região. Né? Você pode ter perda tanto dos bichos e até da sede da propriedade, né, de um curral, de um lugar mais que vai ser destruído por esse fogo. Né? Então, além dessa perda material pessoal, você está prejudicando o ambiente como um todo. Né? Então, ninguém vai conservar o Pantanal isoladamente. Não vão ser as ONGs, não vai ser o governo, não vão ser as autoridades locais e nem os biólogos, né, os veterinários. É um conjunto, é uma confluência de esforços coordenados, né, esses esforços vão poder resultar numa política de conservação e de manutenção dos chamados serviços ecossistêmicos, né? Polinização pelas abelhas, a própria ciclagem de nutrientes que os animais produzem, a dispersão de sementes que é feita pelas fezes dos animais frugívoros. Né? Então, tudo isso confrontando ou colaborando para que haja uma conservação mais integrada. Né? Muito importante, muito importante toda a fala da ação, né, de quem do agronegócio e tudo, da importância, mas também da conscientização, né, da sensibilização por essas questões. A gente, sobre a questão de nós divulgarmos, né, essas ONGs e tudo, o PetBio a gente já divulgou, né, na nossa página até, algumas dessas ONGs para doar, para fazer o que pode à distância, né? Ótimo. E como tu acabou enganchando nisso, né? Então eu acho que eu já vou passar por próximo tópico, né? O último tópico nosso, que seria da política, né? Eu acho que obviamente que tu já abarcou aí nas tuas falas, né? A política, né? Não tinha como não. Mas daí, claro, né, se tu quiser completar, né, isso, então a nossa pergunta é o que o governo tem feito para combater, prevenir os incêndios e o que o governo tem falhado
né, nessa combate, nessa prevenção. Acho que tu já falou um pouco, mas se tu quiser completar com alguma coisa a mais, sinta-se à vontade. Bom, acho que é muito importante dizer assim, o combate aos incêndios, já, na verdade, a própria conservação, ela se dá por meio de políticas públicas integradas com políticas privadas. Né? O Brasil construiu, ao longo dos últimos 30 anos, eu trabalhei bastante na elaboração das políticas de biodiversidade, né? Com pessoas do mais alto gabarito, do tipo, como o Braulio Dias, que foi o secretário executivo da Convenção de Diversidade Biológica da ONU, um brasileiro, com uma ação internacional. Eu trabalhei com o Braulio desde o começo, nos diagnósticos de biodiversidade, né? Criando, elaborando políticas públicas. Então, eu posso dizer que o Brasil, embora tenha muitas falhas e muito a avançar, o Brasil consolidou nos últimos 30 anos políticas públicas de conservação e manejo da biodiversidade extremamente eficazes, que são referências. O Brasil é protagonista nisso em relação ao mundo, né? E nos últimos 1 ano e meio, 2, a gente tem tido sistematicamente esse processo, né, de construção dessa política destruída por uma política, uma antipolítica, eu diria, né, por uma visão desastrosa que reflete até negativamente naquilo que eles pensam que podem estar colaborando, que é com o agronegócio. Eu vou liberar um pouco mais a questão das queimadas, ou do desmatamento, ou da ocupação do solo de maneira irregular, né, na Amazônia, flexibilizando a legislação. Isso é um erro muito grande, porque certamente, se a gente quer exportar as nossas commodities, a gente tem que fazer isso de forma que as cadeias de produção sejam responsáveis, tanto social quanto ambientalmente falando. De novo, a gente não é contra o agronegócio, a gente nem deve ser contra o agronegócio. A gente tem que ser contra o agronegócio mal feito, aquele que não respeita a lei, aquele que não respeita os limites da natureza também, né? Então, eu acho que parte dos incêndios do Pantanal é uma confluência, né, de uma má gestão política, de um rigor extremo de uma seca que o nível do Rio Paraguai teve muito baixo, e esse sentimento de impunidade que tem, de certa maneira, difundido, né? Não, agora o governo liberou, eu vou lá pôr em fogo, não interessa se o governo do estado proibiu por meio de decreto, eu vou limpar meu pasto, eu vou abrir novas áreas dentro do Pantanal para fazer novas áreas de pasto. Quer dizer, isso realmente é um problema muito sério, né? Então, a criação das políticas públicas e a manutenção, ela deve ser conduzida de maneira integrada entre vários atores, né? Os stakeholders também, né, que se costuma chamar, né? Então, o agente principal é o Estado, né, no sentido da União, né, governo federal, governo estadual e governo municipal, todos eles atuando de maneira conjunta na criação e na fiscalização das políticas públicas. As ONGs, com um braço do terceiro setor extremamente importante, há muitas ONGs sérias trabalhando no Pantanal, eu citei algumas, né? A gente tem também a importância da ciência que tem sido negada, desvalorizada, né? Muitas vezes, assim, não é bonito ser ignorante, né? Embora, em alguns casos, você vê isso acontecendo, né? Ontem eu fiz uma palestra na minha universidade, uma live, né? E eu dei uma olhada rápida, né? Tem grupos de terraplanista no Brasil com 30 mil seguidores, né, no Facebook. 30 mil seguidores. E aí você olha, tem pesquisas também que apontam 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. 11 milhões de brasileiros. É inconcebível isso no século XXI, né? E as razões que eles apontam não têm nenhuma sustentação em fatos, em evidências. É uma ignorância, né? Uma valorização da ignorância, né? E o terraplanismo é um dos problemas, né? A visão de que
vacinas causam doença, é outra muito errada, né? As vacinas curam, né? Mas tem uma parte, né, de pessoas que ainda insistem em propagar movimento antivacinal. O YouTube está combatendo isso, finalmente começou a combater isso, né? Mas ainda assim existem grupos antivacinais dando mensagens muito erradas para as pessoas, né? Então, nesse contexto todo, a área ambiental também é afetada por informações não sustentadas pelas evidências. No caso específico do Pantanal, a questão do boi bombeiro, que é uma mentira, não tem outra palavra, é uma mentira que não se sustenta. Se a gente pega, por imagem de satélite, onde o fogo começou, não foi nas unidades de conservação onde não há bois. O fogo começou nas fazendas, onde há bois. Então, é uma contradição, né? Como é que o fogo, se o boi é bombeiro, como é que o fogo começou nas áreas onde está o boi? Então, não tem menor sentido isso, né? Então, esse é um grande desafio. Acho que está colocado, não é só para a questão do Pantanal, está colocado, de uma maneira geral, para a nossa sociedade. Um grande desafio de fazer uma comunicação efetiva, de não falhar tanto, né, com as pessoas, no sentido de torná-las agentes ativos da valorização da biodiversidade. Biodiversidade não é problema, biodiversidade é solução, né? A biodiversidade provê alimento, ela provê fibras, ela provê medicamentos ou modelos químicos que vão se transformar em medicamentos, né? Se a gente lembrar, por exemplo, de uma medicação que é a mais usada no mundo para combater a hipertensão arterial, um remédio conhecido como captopril, né, ou Capotem, um dos nomes comerciais, né? Esse remédio, ele tem o princípio ativo, ele foi isolado do coquetel de moléculas que existe no veneno da jararaca. Não é que você usa o veneno da jararaca para fazer o remédio, mas uma das moléculas que compõem o coquetel de veneno da jararaca tem uma ação que diminui a pressão arterial. E esse modelo biológico existente na jararaca, né, do veneno da jararaca, foi usado a partir dos anos 60, ou seja, já tem aí mais de 50 anos, né, sendo usado como referência para o combate à hipertensão arterial. Ou seja, de um insumo, de um insight vindo da biodiversidade brasileira, a criação de uma medicação que é referência mundial. Então, de novo, né, a gente tem a natureza provendo os serviços ecossistêmicos de regulação, gerando serviços ecossistêmicos chamados de serviços ecossistêmicos culturais, por exemplo, o Pantanal, com toda a parte de lazer de pesca, de ecoturismo na região de Bonito, ou mesmo no Pantanal de avistamento de aves, né, de avistamento de onças. Tudo isso é provido pela biodiversidade. Então, essa mensagem, né, de que biodiversidade é solução e não é problema, é algo que a gente tem que reforçar todos os dias, né? E isso se faz por meio da divulgação de qualidade, né? E eu me sinto muito feliz em poder contribuir com vocês do PET aí, né, em Porto Alegre, no sentido de ajudar uma gotinha nesse oceano aí de informação de qualidade para as pessoas, né? Isso. Muito obrigada. A gente tem as nossas duas últimas perguntas aqui, mas eu acho que tu englobou tão perfeitamente, assim, todo no resto da tua fala, que era por que a gente não pode separar esses problemas ambientais da política, né? Que tem todo esse peso, e como é que a gente pode combater esse negacionismo na macropolítica também, né? E nas políticas sociais também, eu acho. Eu acho que é o diálogo, conversar com quem pensa diferente, né? Não adianta a gente ficar dentro da nossa bolha, da academia, convencendo aqueles que já são convencidos da importância da ciência. A gente tem que romper essas bolhas e conversar com as pessoas que pensam diferentes, dentro de um espectro de razoabilidade, né? Aqueles que são terraplanistas convictos ou antivacinais convictos, essas pessoas não têm como conversar com pessoas que têm uma crença, né,
que é muito mais calcada na crença do que na realidade. Então, aí é difícil mesmo. Mas as pessoas que têm dúvida, que ficam, poxa, por que isso, por que aquilo, né? Será que tem mudanças climáticas? Você vai lá e explica, olha, tem. A Terra já aqueceu 1,1 grau desde o começo da Revolução Industrial até agora. Existem dados, e são dados climatológicos, né? Então, mostrar com dados, com paciência e com efetivas evidências, né, de que tal assunto tem que ser calcado e baseado na razoabilidade, né, e na racionalidade. Né? A ciência é algo muito bonito, né, e aí falta, às vezes, muita gente tentar mostrar um pouco esse encantamento. Né? Então é isso, não dá para separar a política ambiental da política macro, né? Porque ela está conectada à produção, à economia. Né? Ecologia e economia são ciências irmãs, né? Mais uma razão da gente tratar isso de uma maneira integrada. Bom? Opa, muito obrigada pelas tuas falas. Eu acho que foram muito, muito importantes, né? Muito conhecimento, esses combates que a gente tem que fazer não só com o fogo, mas com o negacionismo, com, né, com informação de qualidade, né? Essas inverdades. A informação de qualidade apaga o incêndio da ignorância. Perfeito. É verdade. Isso aí. Não tinha ali nas perguntas, e daí eu sei que a gente gravou 1 hora, pelo menos aqui no meu coisa tá 1 hora, né? Se depois na edição ficar muito difícil para as gurias, a gente não precisa botar, mas uma pergunta assim que eu pensei agora, assim, com relação a todas essas falas, como é que tu acha que vai ser, assim, o futuro do Pantanal? Tu acha que vai realmente, por causa dos incêndios, vai no próximo ano, por exemplo, ter alguma prevenção mais certa, ou vai talvez repetir tudo de novo? Eu acho que esse momento, a pergunta é muito legal, Alessandra. Como que vai ser o futuro, né? A gente, obviamente, não sabe, não tem bola de cristal, mas, assim, eu torço muito para que esse momento adverso, né, muito ruim que a gente está atravessando, ele sirva de alerta e que os esforços, eu vejo esforços de muitas pessoas, da Neiva Guedes, do Projeto Arara Azul, do Coronel Rabelo, do Instituto do Homem Pantanal, né, do Homem Pantaneiro, IHP, são pessoas que têm um compromisso de vida com o Pantanal. Mesmo alguns empresários, como o Roberto Clabin, que é o dono da Estância Ecológica Caimã, né, onde tem uma fazenda e pioneiros, né, no ecoturismo, eu vejo essas pessoas com um compromisso muito honesto, né, com a questão do Pantanal. E eu acho que, lamentavelmente, a gente teve que atravessar esse momento trágico de morte, de fogo, de destruição, para criar mecanismos de conservação. Então, eu sou esperançoso de que a gente vai ter mais ferramentas, porque o clima não vai mudar, né? A tendência é que ele piore, né? Se a gente não tiver uma mudança em escala planetária, a tendência é que o clima vai ficando cada vez mais seco, cada vez mais quente e, portanto, propenso aos incêndios, né? Então, a gente precisa ter uma ação preventiva muito, muito mais eficaz. Né? Perfeito. Realmente, né? A gente está necessitando muito dessa esperança, assim, né? De que vai servir de aviso e que tem um futuro melhor para o Pantanal e também nessa área ambiental do Brasil e do mundo também. Uhum, com certeza. E acho que vocês jovens estão, né, num papel muito de protagonista, né? A Greta, né, com toda a sua luta, né, planetária, né, de chamar a atenção, puxar a orelha, né, dos mais velhos, né? Eu acho que é isso, né? Assim, a responsabilidade ser trazida mesmo para o conjunto da sociedade para a tomada de decisão, de novo, baseada em fatos, em evidências, né, e não no negacionismo. Né? Bom,
assim que esperamos, né? Certo. Esperamos, mas acho que a gente está fazendo de tudo para tentar dar certo, né? Esse futuro aí Claro, melhor. é importante. E tem uma mobilização, eu acho que tem, embora hoje a gente pareça estar em minoria, tem uma mobilização da sociedade bem bacana acontecendo. Né? Sim, sim. Espero que eu tenha contribuído aí com vocês e eu fico à disposição, tá bom? Demais, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada de novo. Foi uma ótima entrevista. Obrigado, legal. Então é isso aí. Fiquem bem, se cuidem, que a